Obrigado pela oração. Então, vamos ler aqui com a ajuda de Deus a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, do verso 26 ao 30. Romanos 8, do verso 26 ao 30. Todos acharam? Então, a palavra do Senhor diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, irmãos, uma das palavras mais difíceis das pessoas entender é essa questão que eles chamam de predestinação, que na verdade não é uma predestinação da forma como os homens entendem. Todos nós fomos predestinados por Deus, porque aqueles que creram e chegaram diante do altar do Senhor são os que Deus chamou antes da fundação do mundo. Acontece que nós fizemos isso, uma divisão dentro da igreja, como se existisse uma categoria de pessoas mais especiais do que outras, né? E aí, quando nós vemos um fraco na fé, ou alguém que está em desobediência, ou pecado, ou não está indo na igreja, nós usamos esse martelo para bater na cabeça dele e dizer, por certo, ele não é um predestinado, por isso que ele está caindo em desobediência, ou ele está a ponto de pecar e não vai voltar mais. Esse é o primeiro erro que muitos cometem, é o erro do julgamento, ao invés de interceder e orar por aquele que é fraco. Porque o mundo, ele gira, ele é uma bola, né? Ele gira. Então, aquela posição que aquela pessoa está naquele dia, pode ser a sua amanhã. Então, nós nunca podemos considerar que existe uma elite espiritual, do qual essa elite não tenha também a possibilidade de passar por fraquezas. Então, essa consideração de pessoas especiais ou não dentro da igreja tem sido uma forma de adoecer o corpo de Cristo. E nós estamos aqui numa Santa Ceia exatamente para fazer o contrário, para curar o corpo de Cristo através do sangue de Jesus. Então, quando nós ministramos a Santa Ceia, sempre fala aquela palavra de Romanos que diz assim, porque tem que comer com dignidade. As pessoas pensam que comer com dignidade é estar sem pecado. Ora, se a Santa Ceia foi o sacrifício de Jesus justamente para nos tirar os nossos pecados, então ninguém poderia participar da Santa Ceia, porque a palavra também de Deus diz que nós ainda continuamos com o pecado dentro de nós. Então, a falta de dignidade é exatamente essa falta de comunhão com o seu próximo, como foi falado aqui. Essa falta de compaixão por aquele que está fraco. É quando você zomba do corpo de Cristo, achando que Deus não está cuidando de todos, ou mesmo quando você não coloca como um intercessor por aquele que está mais fraco. Então, esse é um dos erros que sempre se comete. A falta de dignidade para tomar o corpo de Cristo é quando você não reconhece que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para resgatar tanto você quanto ao outro. Então, nós precisamos considerar o sangue de Cristo como excelente para resgatar todo aquele que crê e todo aquele a qual a palavra foi enviada. Porque se ele recebe essa palavra, ele se torna digno, porque a salvação é pela fé e não é por obras. Então, quando a pessoa crê e recebe, ela está totalmente habilitada para seguir ao Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo que habilita essa pessoa. E nós, às vezes, nós queremos dar as nossas habilidades para as pessoas que nós julgamos que precisam de nós. Então, nós começamos a dar os nossos julgamentos, a dar os nossos critérios,
a ensinar as pessoas a se comportarem diferente. Por quê? Porque nós não aceitamos que elas tenham atitudes diferentes da nossa. Então, nós queremos colocar ela dentro de um molde chamado cristão. E aí, nós deixamos de pedir o Espírito Santo para trabalhar naquele coração, e ele mesmo moldar, e ele mesmo fazer o vaso. Então, nós ficamos tentando ajudar Jesus a cuidar do vaso, quando a nossa parte seria apenas a oração e a intercessão por aqueles que são mais fracos. Ora, se você sabe que alguém é mais fraco com você, faça uma visita, vá lá e ore com ele, leve uma palavra, mas nunca tente manobrar a vida de uma pessoa com as suas ideias e opiniões, porque não é assim que o Senhor Jesus trabalha na vida das pessoas. O Senhor Jesus trabalha tocando o coração e ele mesmo vai quebrantando e ele mesmo vai mostrando que cada um precisa mudar. Basta que a pessoa creia. Aí você pergunta assim, mas a pessoa creu, mas está andando errado. Ora, o que é crer? Crer é se comprometer de corpo, alma, mente e espírito. É isso que essa palavra quer dizer. Crer é se comprometer de corpo, mente, alma e espírito. Então, no caminho da fé, o primeiro passo que a pessoa dá é crer que Deus é Deus, que Jesus foi enviado, e ele creu no nível da mente. Mas, por muito tempo, essa pessoa se torna um crente carnal. Ele é um crente carnal, porque ele creu no nível da mente, precisa crer no nível do coração, no nível da alma e no nível dos rins, das entranhas, enfim, todo o coração dele tem que estar na presença de Deus. Então, nenhum de nós cremos de uma forma total, né, que a gente possa estar totalmente perfeito no outro dia. Então, nós fomos passando por etapas. Então, nós cremos também primeiro no nível da mente, depois fomos crendo no nível do coração, e aí nós começamos a cuidar melhor do nosso corpo, deixamos os vícios, deixamos as coisas que não agradavam a Deus, então nós fomos andando de fé em fé e de glória em glória. Então, se você está num degrau que você considera que é mais alto que o outro, mais responsabilidade você tem de interceder e de clamar por aquele que você considera que está num degrau mais baixo. E se você fizer assim, você está tornando o corpo de Cristo digno. E você também digna do corpo quando participa da Santa Ceia, porque você não está exercendo juízo e nem está zombando de Jesus ou do sangue dele. Porque aquele que zomba do sangue de Jesus é realmente aquele que não está digno de participar da ceia, porque não crê que o sangue é suficientemente poderoso para limpar você e as demais pessoas. Então, quando você sabe que alguém creu e recebeu o evangelho, comece a orar por ele. Comece a orar, quem sabe ele tem tanta fraqueza que ele precisa ser tirado, e ali a sua oração vai cooperar com Jesus e com o Espírito Santo para mudar aquela vida. E é isso que nós temos que fazer uns pelos outros. Orais pelos santos, intercedeis uns pelos outros, comunicai aos santos as vossas necessidades. Quando você vê que uma pessoa está precisando de uma ajuda de alimento, quando a pessoa está precisando de alguma coisa, então, você advogue aquela causa do seu irmão diante da igreja. Leve para o presbítero, para o pastor, e fale assim, olha, estou sabendo que o irmão está passando necessidade. Que tal nós irmos lá e ajudarmos ele? Que tal nós fazermos uma coleta e levarmos para o irmão? É assim que você honra o corpo de Cristo. Então, irmãos, não se preocupe se você tem pecado ou tem alguma coisa diante de Deus e que é participar da Santa Ceia, porque foi para isso mesmo que o Senhor Jesus morreu, para tirar esse pecado que às vezes acompanha você. E às vezes você deixa de confessar esse seu pecado, ou pedir perdão a Deus, ou fazer algo que você poderia fazer, e começa a viver em julgamento, né? E aí você acha que, não, eu estou cuidando do corpo de Cristo, e na verdade não. Na verdade, você está esquecendo de colocar o seu coração quebrantado na presença de Deus, para que Jesus cuide de você e do mais fraco. Então, essa é a dignidade que nós devemos ter ao participar da Santa Ceia, considerar os outros superiores a nós, principalmente na santidade, porque para Deus, todos já são santos, porque Ele vê em nós através do sangue de Jesus. Mas para nós aqui no mundo, nós fazemos esse tipo de julgamento.
E esse tipo de julgamento não é segundo o coração de Deus e nem segundo a mente de Jesus. Porque a mente de Jesus é uma mente que está olhando para nós de uma forma piedosa, de uma forma compassiva, querendo levantar aquele que está caído. E ele espera que você entre com a sua oração para ajudar aquele que ele também quer mudar e transformar. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira parte da palavra de hoje. Vamos à segunda parte. Essa questão da predestinação, ela está ligada ao fato de que vai haver um grupo especial de pessoas nos últimos tempos, junto com a noiva, né, e a restante da igreja, para resgatar vidas. Nós vamos formar um reino lá no céu. Vai ter o rei, vai ter a rainha, no caso, a noiva de Jesus, e vai ter o povo, e vai ter os amigos do rei na corte, e vai ter todo um reino celestial completo. Então, quando a gente pensa nos escolhidos, a gente pensa que existe um trabalho especial para eles fazerem na terra. E esse trabalho é o trabalho da colheita, nos tempos difíceis, que vão começar a qualquer momento aqui na terra. Então, se você está em comunhão com Deus, e você pensa, olha, eu espero que o Senhor Jesus me leve para o céu e me arrebate. Todos nós esperamos. E se você não foi escolhido para participar desse trabalho mais árduo, fique feliz, porque você já está garantido lá no céu com Deus, embora você não vai participar desse trabalho mais árduo, que vai ser quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja, e alguns vão ficar aqui para colher as últimas espigas, igual Noemi e Ruth fizeram, aquelas espigas que caíam. Então, quando Deus preparar o seu coração, à medida que você está se aproximando daquele dia, fique sempre grato, porque o Senhor está trabalhando em você para te levar. E ore para que o Senhor leve para o céu o maior número possível, porque os que vão fazer a colheita do Senhor vão ser exatamente esses, que estarão dispostos, né, a mesmo perder a sua vida para salvar o maior número de pessoas possível. Então, o Senhor não vai cobrar de todos a mesma medida, mas ele vai cobrar conforme ele deu. Então, não fique preocupado se sua porção é menor ou maior que a dos outros. Fique preocupado em obedecer e amar o seu próximo. E assim você vai estar agradando ao Senhor. Porque a quem muito é dado, é muito exigido. Então, se alguém for exigido muito mais, né? Se foi dado muito mais, muito será exigido daquela pessoa. Então, o que nós precisamos fazer? Esperar e saber qual é a nossa posição diante de Deus nesses últimos tempos. Qual é a sua posição? Você vai ser um desses escolhidos que vai ficar aqui, trabalhando e descansando só no sábado, durante um tempo, para fazer essa grande colheita? Ou você já vai ser aquele que vai ser arrebatado e já vai ficar com o Senhor lá no céu? Então, nós temos essas categorias no reino de Deus. E às vezes a gente não distingue isso. Aí, quando o Senhor Jesus mostra as várias categorias que tem no céu, você considera que aquele que não está fazendo as coisas só porque você está fazendo do seu jeito, ele não está participando do reino. Aí você acha que ele não vai participar, que ele não vai ser arrebatado, que ele não vai ser salvo, ou que ele vai se perder, né? E cai naquele julgamento que a gente já falou. Então, nós temos que considerar, né, uma mente pura, olhando o reino de Deus da melhor maneira possível, de uma forma positiva, onde nós queremos e desejamos que todo homem se arrependa, que todo homem chegue ao conhecimento de Deus. Aí nós estendemos essa misericórdia sobre todos na face da terra. E aí Deus é que sabe o que faz com cada um. Amém, irmãos? Então, nós temos também um outro problema com a predestinação, né? É que assim, a igreja, durante muito tempo, ficou dizendo o que é certo e o que é errado à luz da sua própria ideia ou do seu próprio pensamento. Nós estamos acostumados a dizer
para o nosso próximo o que é certo e o que é errado, e não deixar Deus dizer o que é o certo e o que é o errado. Então, por que isso não é do agrado de Deus? Porque quando nós fomos tentados em Adão a comer do fruto do bem e do mal, Satanás disse assim: você come desse fruto que você vai ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? É saber a diferença do que é bem e do que é mal. Então, nós não temos condição de saber o que é bem e o que é mal, até que o Senhor nos dê essa condição através do seu Espírito Santo. E é Ele que vai fazer com que as pessoas discernam o que é bem e o que é mal para a sua própria vida. Então, nós começamos a viver uma vida de costumes e não de poder de Deus. Por quê? Porque falta a rendição. Então, quando nós nos rendemos a Deus totalmente, como eu falei aqui no começo, o que é crer? Crer é se comprometer com o corpo, com a mente, com a alma e com o espírito, com Jesus. Então, à medida que você se compromete com o corpo, com a mente, com a alma, com o espírito, com todas as profundezas do seu ser com Jesus, você vai aprendendo a discernir o bem do mal. E você vai aprendendo a obedecer. E assim Deus vai fazendo na vida de cada um. Então, o que acontece? As pessoas começam a dar uma lista para o seu semelhante daquilo que ele acha que é certo, daquilo que ele acha que é errado, porque ele leu na Bíblia e ele quer ser o Espírito Santo. Ele não quer deixar Deus trabalhar. Então, ele começa a fazer o julgamento. Aí ele prepara essa lista e esfrega na cara de uma pessoa que está fraca, né, ao invés de orar e interceder. E aí você está fazendo a vontade do diabo, porque o que é a vontade do diabo? Que você faça a lista do bem e do mal por conta própria, e não pela direção de Deus, porque nem essa lista você precisa fazer, basta você fazer ela para você mesmo ter a consciência pura para fazer a vontade de Deus conforme Deus te mostra. E o próximo, você intercede para que Deus também faça na consciência dele a mesma obra que está fazendo na sua, que é mudar os seus pensamentos, mudar o seu coração, mudar o seu entendimento. Aí você vai olhar para ao seu redor, para as pessoas, não com julgamento, mas com um olhar puro de uma criança, que abraça todos, que quer dar carinho a todos, quer receber carinho de todos, sem nenhum julgamento. Se você fizer assim, se você deixar Deus julgar no seu coração e no coração do seu próximo o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom e o que é o mal, você está dando lugar ao Espírito Santo. Você não está ocupando o lugar de Deus. Você está sendo um cooperador de Jesus para a salvação. E o seu trabalho é orar e interceder. A palavra também diz que nós devemos exortar os irmãos. Sim, nós devemos exortar. Mas a exortação, ela nunca derruba. Uma exortação, ela sempre levanta a pessoa. Por mais caído e abatido, depois da exortação, a pessoa tem que estar num degrau superior e não num degrau inferior. E se você às vezes diz assim, mas eu exortei o irmão, ele não quis saber. Então, você reveja essa situação, por quê? Porque se você for guiado por Deus, Deus vai tirar aquela pessoa de um lugar ruim e colocar num lugar melhor. Agora, quando a pessoa é rebelde e desobediente, aí você já não fez, quer dizer, você já não tem culpa nisso, porque é Deus e ela que vai decidir a situação dela. Mas você sempre precisa ser positivo em relação à vida do seu irmão. Porque você fazendo dessa forma, você está contribuindo para que ele cresça e que você cresça também. Qual o proveito que a gente tem se depois de uma palavra a pessoa ficar pior do que estava? Nenhum. Nós não temos proveito nenhum se depois de uma exortação a pessoa piorar ao invés de melhorar. Então, nós temos que aprender a sempre pedir palavras que sejam bálsamos de cura para os corações. Porque todos nós aqui estamos enfermos pelo pecado, fomos enfermizados pelo pecado. Mas quando você começa a ser mais curado do que outro,
Você deseja a cura de outros, e aí você quer levar essa cura, esse bálsamo, para que outros sejam curados pela sua palavra, por Deus, né, na verdade, através da palavra que você vai levar. Então, irmãos, nesse sentido, nós começamos a fazer o papel realmente de sacerdotes. O que é o sacerdote? Aquele que intercede pelo povo. E o que é o rei? Aquele que reina sobre o pecado, aquele que distribui seus bens com justiça. Então, nós começamos realmente a crescer no reino de Deus, quando nós aprendemos a interceder, né, a ajudar o nosso semelhante, a ser um sacerdote na vida dele, a ser rei, com os nossos bens, oferecer algum tipo de ajuda, e até mesmo ser juiz. Mas esse julgamento, quando acontece, não é segundo a carne. Quando nós julgamos, nós devemos julgar segundo a reta justiça, que é pelo Espírito Santo de Deus, e é ele que vai capacitar os 144 mil para estar aqui na Terra fazendo esse trabalho. E quando chega nessa posição, esses 144 mil vão ser chamados dos Elohims, os Elohims de Deus, ou seja, aqueles que são como embaixadores do próprio Deus aqui na Terra. E aí vai se completar o número dos escolhidos e o número dos que hão de ser salvos, por causa desse trabalho especial que vai haver aqui na Terra nesses últimos dias. Então, veja só, como o reino de Deus é muito organizado, como o reino de Deus é perfeito, como as coisas de Deus são poderosas. Por quê? Porque essas coisas agora, que o Senhor está revelando, é para os últimos tempos, porque o tempo dos gentios está terminando, está chegando ao fim. E o Senhor vai voltar a tratar com os judeus. E quando ele tratar com os judeus, né, a igreja já vai estar preparada para o arrebatamento. E como que a gente vai estar preparado para o arrebatamento? Exatamente como já foi falado aqui nessa palavra, se rendendo ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e se comprometendo com Ele, com todos os seus pensamentos, com todos os seus sentimentos, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua carne, porque até o seu corpo é santificado através dessa rendição. Tudo se torna puro no seu hábito, na sua vida e na sua consciência. E aí você tem certeza que Deus está com você. Deus capturou você pela fé e pela misericórdia e envolveu você, encapsulou você com o Espírito Santo. E aí você tem confiança de quando tocar a trombeta, você vai ouvir e vai ser arrebatado. Porque hoje nós estamos vivendo, além do clima de julgamento que ocorre dentro da igreja, um clima de suspeita. Então essa suspeita faz com que você fique pensando, mas será que eu vou ser arrebatado? Será que o irmão vai ser arrebatado? Olha só a vida dele. Será que Deus vai ter misericórdia ainda na última hora? Então começa uma desconfiança e um julgamento. E não é isso que o Senhor quer para uma última hora. O que o Senhor quer para a última hora é uma igreja de cabeça erguida, de coração puro, de coração entregue a Ele, mesmo que você tenha todos os defeitos ainda em você, mas você tem certeza absoluta que você está totalmente rendido a Ele. Isso é o que conta. Como já foi falado aqui, o Senhor não quer que você seja perfeito, porque nessa carne aqui você não vai ser perfeito. Mas o Senhor quer todo o seu coração, toda a sua rendição, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas imaginações, todos os seus desejos, tudo. Conte tudo para Ele. Aqui, até aquilo que for mais perverso, ou aquilo que for mais inaceitável, né? Diante dos homens e diante da sua consciência, conte, confesse. Não deixe o seu coração com aquela coisa escondida, porque aquela coisa escondida é que vai impedir você de ser arrebatada. Mas se você trouxer à tona aquilo que está lá no fundo, né? Essa é a hora que Deus vai purificar você.
como diz, né, quando o avião cai, quem olha a caixa preta são outras pessoas, e não os passageiros. Então, se você é passageiro desse avião, abra essa caixa preta do seu coração dentro, na presença de Deus, antes que venha o grande julgamento. Porque o julgamento, ele vai vir para abrir a caixa preta. E se você já tiver com ela aberta, você já contou tudo para o Senhor, você já confessou tudo para Ele, você não tem mais nenhum segredo para Deus, aí o Senhor vai trabalhar e mudar os seus costumes, que é aquilo que você sempre está preocupado, uma pessoa sempre está preocupada é com os costumes que os outros têm. Mas quando cada coração se rende e cada coração coloca os seus mais íntimos segredos diante de Deus, é um prazo de pouco tempo, aquela pessoa vai estar transformado e aqueles costumes ruins já não vão mais existir. Então, nas pregações que a gente ouve, a gente vê pregadores dizendo assim, olha, cuidado com a pornografia, cuidado com a sensualidade, cuidado com isso, cuidado com aquilo, fazendo aquela lista de pecados. E o mais importante do que essa lista de pecados é você aprender a entregar todo o seu coração a Deus, a sua caixa preta. Entregar toda ela, aquilo que está mais oculto no seu coração. Se você fizer isso, você é um vencedor. Se você se render mesmo de corpo, de mente, de alma, de espírito, sem nenhum segredo para Deus, até os seus piores segredos, se você fizer isso, você é um vencedor. Porque onde a luz de Deus bater, ela vai limpar, ela vai iluminar, ela vai purificar. Amém, irmãos? Então, que nós não tenhamos a ousadia que a serpente tem de criar a lista do certo e do errado para o nosso próximo. Quem faz essa lista é o Espírito Santo de Deus. E essa lista, ela é feita pessoalmente, dentro do seu coração. Deus é que, conversando com você, mostra para você o que você precisa mudar. E assim você aprende diretamente de Deus. E quanto ao irmão, quanto àquele que está lá fora, você ora. Quer fazer uma coisa maior? Faz uma visita. Acha que não foi suficiente? Dá uma oferta. Não foi suficiente? Faz um jejum pela vida dele. Pronto. É isso que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que o Senhor deu para nós, né? Uma palavra bem explicativa, para nós sabermos como nos posicionar na presença de Deus em relação ao Senhor, em relação à igreja e em relação ao nosso próximo. Espero que todos tenham entendido, né? Depois nós vamos ter a live lá do pastor João, todos aqui estão convidados e podem me fazer qualquer pergunta sobre essa palavra lá na live também. Amém? Deus que abençoe a todos.